Olá, eu sou Musa Estrangeira e esse é mais um fichamento comentado. O texto de hoje se chama A Centralidade da Cultura, de 1997, e é do sociólogo jamaicano-britânico Stuart Hall, que a gente tem utilizado para poder fundamentar alguns dos vídeos aqui do canal. Stuart Hall foi um sociólogo jamaicano-britânico da era contemporânea, ou seja, é um sociólogo que escreveu ali na época na metade do século XX para cá. Ele teorizou sobre a maneira que a sociedade mundial estava se dando e seus meios de significá-lo. Para poder iniciar esse texto, Stuart Hall traz a cultura como um conjunto diferenciado de significados sobre a experiência humana, ou seja, tudo aquilo que está englobado pela literatura, pelas artes, pelas ciências humanas e pelos ideais filosóficos, ou também pelos sistemas de crença morais e religiosos. Então, Stuart Hall está dizendo que a cultura é tudo aquilo que, de alguma forma, produz um sentido ou um significado na vida das pessoas em sociedade. Né? Então, aqui a gente está falando para além daquilo que é uma prática individual de significação, mas aquilo que uma sociedade vai colocar em sentido, aquilo que uma sociedade vai produzir. Então, ele continua dizendo que toda ação social requer um significado e todo significado é relevante para a cultura. Então, todas as maneiras e práticas que as pessoas escolhem fazer esse processo de dar significado a algo, quando está inserido em uma sociedade, vai ser importante para aquela cultura. Esses sistemas de significado ou esses códigos que são produzidos, eles vão dar sentido às nossas ações e vão nos permitir interpretar as ações alheias quando a gente está inserido nessa sociedade. Todas as práticas sociais aqui vão se tornar práticas de significação. Todas as práticas, ações que a gente produzir em sociedade, e como um grupo social ou como pessoas individuais que vão influenciar algum grupo ou pessoas inseridas em algum grupo, quando é algo que faz dar sentido a essa coisa. Aqui a gente traz um aspecto que a gente sempre levanta ao longo dos vídeos da questão da postura epistemológica ou a postura que a gente vai lidar com esse conhecimento em relação à cultura como algo que vai se relacionar às questões também do conhecimento, também dessa produção de saberes que vão ser conceitos, ou seja, saberes que vão operar na realidade a partir desse lugar do intelectual ou de quem faz ciência. Então aqui a gente está dizendo que a ciência ou conhecimento pode ser utilizado para transformar a nossa compreensão, para transformar a nossa explicação, também para poder transformar os modelos teóricos do mundo, quando a gente leva em conta a presença da cultura nessa produção de conhecimento. O Stuart Hall segue dizendo sobre a revolução cultural que se dá em meados do século XX como uma dimensão global, algo que faz com que esse aspecto da cultura, como algo que faz dar significado, possa ser expandido para além de uma cultura europeia ou norte-americana, né? Algo que também vamos nos deparar nos demais lugares e territórios do mundo, do planeta. Ele aponta 3 aspectos dessa revolução cultural. O primeiro deles é a estrutura e a organização da sociedade moderna tardia, aquilo que a gente vai denominar como contemporaneidade. Isso que faz a sociedade ou esse sistema mundo da sociedade continuar funcionando. Esse sistema que também é econômico, mas é social, é administrativo, burocrático, né? Que ele pode muitas vezes ser educativo também. O segundo aspecto é um processo de desenvolvimento do meio ambiente mundial, ou seja, aquilo que Félix Guattari vai chamar de ecosofia, ou uma maneira da gente pensar a nossa relação com o meio ambiente, ou seja, o meio natural, né, as plantas, a natureza, como chove, como o mar
responde ao vento, mas também esse meio que nos engloba, esse meio urbano, o meio que tem sons, que tem carros, que tem cheiros, né, que tem substâncias que nos afetam ao organismo, e também o meio social, né, que faz parte dessa ecosofia, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, a tonalidade emocional das dinâmicas relacionais, isso também vai estar incluído. E o terceiro aspecto são as disposições dos recursos econômicos e materiais, ou seja, a maneira que se dá o capitalismo mundial integrado, ou essa relação entre as matérias-primas e aquilo que vai ser produzido para ser transformado em um produto que a gente vai consumir, que pode ser um eletrodoméstico, que pode ser um aparelho tecnológico. Como a gente vai se relacionar nessa dimensão global com essas tecnologias de informação e comunicação. O Stuart Hall vai trazer as tecnologias de informação e comunicação como também parte dessa expansão da troca cultural, da expansão da circulação e também da expansão dos meios de produção globalmente, ou seja, há um desfazimento entre as fronteiras continuamente dos meios de produção ou dessa base econômica da sociedade e sua superestrutura ideológica. Ele traz que, então, nesse movimento da revolução cultural global, há uma compressão entre o tempo e o espaço, introduzindo mudanças também nessa maneira que se dá a consciência popular. Ele chama isso que a gente já chamou de sonho enevoado, a gente já chamou de imaginário coletivo, a gente já chamou de inconsciente coletivo, ele está chamando de consciência popular, né? Que é essa experiência compartilhada do virtual, aquilo que também afeta os afetos e afeta os modos de viver. Há uma consequência aí dessa revolução global que ela vai para os dois lados do espectro existencial, tanto nesse sentido de uma progressão das maneiras e da qualidade de vida, claro, mas também em uma compartimentalização da vida em aspectos que são do privado e do virtual, aquilo que é do social e do ideológico. A gente vai observar uma homogeneização cultural com apagamento de particularidades existenciais e também das diferenças locais, por meio dessas tecnologias do padrão global de poder. Como a gente já trouxe aqui, o padrão global de poder é basicamente aquilo que mantém o funcionamento desse sistema mundo continuamente e é algo que nessa virtualidade vai entrar nos nossos afetos e pode nos afetar nesse aspecto do sensível, que é justamente o que o Stuart Hall nos fala aqui. Com a sua própria irregularidade e o ritmo acelerado desse crescimento mundial, essa mudança da maneira que as coisas funcionam, da maneira que a gente significa as coisas, de uma cultura que está em expansão, a gente vê, então, resistências civis de caráter conservador. A gente encontra transformações locais e cotidianas que dão nesse aspecto molecular. Quando a gente fala que essas práticas sociais são práticas de significação, a gente está falando que aquilo que acontece em sociedade, aquilo que acontece no governo, aquilo que acontece com as celebridades, quiçá, muitas das vezes vai afetar a nossa existência familiar, a nossa existência individual. Vai nos afetar nesses lugares que se localizam fora do alcance das forças culturais, que se desorganizam e causam deslocamentos. Ou seja, a gente observa, então, o cultivo de um olhar analítico sobre como os significados são feitos e as mensagens sociais que permeiam os nossos universos mentais. Algo que a gente pode pensar nesse sentido é que esse desfazimento das fronteiras ele vai afetar também o desfazimento entre aquilo que antes era do macro e aquilo que é do micro.
Então, as dinâmicas relacionais e aquilo que são os atravessamentos institucionais ou aqueles elementos estruturantes da sociedade, como a escola, a igreja, a justiça, a gente vai pensar nisso como algo que vai, aos poucos, ir entrando na nossa vida como maneiras de ser. Deixam de ser estabelecimentos com características específicas e renomáveis para serem aspectos existenciais ou quase se tornando adjetivos que vão compor a nossa existência. Nesse sentido, a cultura ela é um elemento chave de entendimento da contemporaneidade quando a gente percebe que ela vai estar presente nas vozes e nas imagens incorpóreas da vida social contemporânea. Ela tem um papel de mediação do movimento global, em sua forma e caráter. Então, a gente vai entender que aqui a cultura ela não vai estar num lugar apartado daquilo que é a nossa subjetividade, aquilo que é o nosso universo mental ou psíquico, aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia como pessoa. A nossa experiência existencial vai estar nos colocando como atores sociais da realidade social. Ou seja, com o sociólogo jamaicano-britânico, a gente vai pensar nisso como um modelo sociológico com pressuposições psicológicas acerca do sujeito e daquilo que a gente pensa como eu. Então, se inserir numa sociedade é estar presente na cultura e a cultura vai influenciar aquilo que a gente se apresenta como pessoa na sociedade. A cultura vai estar presente nas nossas ações, nas nossas instituições, nos nossos rituais e nas nossas práticas. Há uma ênfase na maneira que as coisas são ditas, na linguagem, aquilo que não cessa de não se escrever, ou aquilo que Lacan diz que estrutura esse próprio inconsciente, ou isso que a gente não concebe de antemão sobre a nossa existência, aquilo que faz com que a gente continuamente exista como pessoa. O campo dos sentidos, então, vai estar produzindo uma dissolução entre essas esferas do social e as esferas do psíquico. Aqui a gente vai compreender essa subjetividade como algo que vai se dar na sociedade e a sociedade vai também construir essa subjetividade. Bom, hoje foi isso que a gente conseguiu trazer dessa primeira parte do texto, mas a gente vai continuar para, primeiramente, introduzir o fato do quão importante a cultura é para a nossa experiência existencial e para que a gente possa continuar desenrolando isso e compreendendo um pouco mais dessas coisas. Anco de Assaneb, que a gente possa seguir esse caminho firme, próspero e com saúde, para que a abundância possa nos encontrar a cada vez que a gente pense.